profeta Ageu. É um profeta menor, não é menor porque ele é menor do que os outros em estatura, em status, mas ele é menor porque escreveu um livro menor do que os outros que escreveram um livro maior. É apenas isso. A diferença entre profeta menor e profeta maior é apenas essa, pedagogicamente. Aqueles que escreveram mais são profetas maiores, aqueles que escreveram menos são profetas menores. Ageu está dentro de uma categoria diferente de todos os demais, ele, Malaquias e Zacarias, porque foram profetas que profetizaram no pós-cativeiro, ou seja, no retorno do povo de Israel, saindo do cativeiro babilônico e voltando para Jerusalém. E quando voltam, eles passam por uma série de experiências diversas. E essas experiências trazem uma série de dificuldades para a reconstrução do templo. Na verdade, eles voltaram para fazer 3 coisas específicas. Primeiro, reconstruir o templo. Segundo, reconstruir o altar. Terceiro, reconstruir os muros. Então, eram 3 coisas que eles deviam fazer. Agora, qual é a mais importante para vocês? Reconstruir o altar, reconstruir o templo ou reconstruir os muros? Qual é? Diga bem alto. Por que o altar é mais importante do que o templo? E por que o altar é mais importante do que os muros? Os muros defendem você. Os muros defendem você. E o altar? Glórias a Deus, né? Na verdade, você pode ter altar sem templo, mas você não pode ter templo sem o altar. Né? O altar, você consertando o altar, reconstruindo o altar, pronto. Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Amém? Então, o altar era a coisa mais importante, era a prioridade no retorno deste povo da Babilônia para Jerusalém. É interessante que quando eles chegam em Jerusalém, Jerusalém está completamente cheia de escombros. Tanto é que fica com o profeta Jeremias a palavra: vós que passais pelo caminho, não vos chama a atenção tudo isso? Ele está falando dos escombros, da destruição. Você sabe que eu, pensando nisso, eu vi que a gente pode viver nos escombros e nos adaptarmos a essa situação. Quantos aqui tem um armário que quando você vai fechar a porta faz... E aí o seu esposo diz assim: vou consertar, meu bem, vou consertar, meu bem. Isso já faz 2, 3 anos que você está fechando a porta, até que ela cai, de repente ela cai em cima do seu pé. E você vai vivendo. Quantos tem uma torneira que está vazando, tá? E a pessoa está para consertar centenas de meses e ele não conserta e a torneira da pia continua vazando. Trazendo para uma coisa bem maior, nós, mais ou menos, nós conseguimos nos adaptar aos escombros da vida, à situação. E Israel, ele conseguiu se adaptar, se ajustar a uma situação como essa. Parece que estava tudo bem. Passando por cima dos escombros, passando por cima da destruição, está tudo bem. Ora, há momentos na nossa vida que a gente tem que consertar a casa. Tem que dar uma parada em tudo e dizer assim: espera aí, vamos consertar a casa. Então, eu gostaria de ler Ageu para vocês depois dessa introdução, tá? No capítulo 1 de Ageu. Eu vou ler 2 versículos. Capítulo 1 e no capítulo 2, capítulo 2, tá? Diz assim o texto do versículo 1, vamos ler até o versículo de número 7, ou 7º, tá? Do 1º ao 7º. Ageu fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Nesta reentrância aí você pode... Está tudo resolvido, é fácil de chegar. Porque uma vez eu fui fazer isso numa igreja e as pessoas... Sofonias. As pessoas não conseguiam achar sofonia de jeito nenhum. Pastor, esse negócio de sanfona, esse negócio... Aí eu tive que indicar onde estava.
Ageu, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito, e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Parece que a gente está no governo petista. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai, leia comigo, considerai os vossos caminhos. Subi a um monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Agora capítulo 2, versículo 9, um versículo difícil de ser mencionado, parece. Capítulo 2, versículo 9 de Ageu. Muito comum utilizarmos este versículo, principalmente quando a gente forma um outro templo, quando a gente edifica um outro templo, a gente usa muito esse texto. Diz assim: a glória desta última casa, ou segunda casa em alguns textos, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Você pode ler comigo esse texto, versículo 9, todos juntos. Bem, Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós queremos trazer esta mensagem da Tua Palavra. E que de uma maneira, Senhor, inusitada, o Teu Espírito Santo possa nos falar de uma maneira única esta manhã. Teu Espírito Santo possa soprar o benfazejo vento de paz e de avivamento em nosso meio. Teu Espírito Santo possa nos levantar, nos soerguer, e através da união, enquanto comunidade de Deus, possamos realizar um grande trabalho para Ti, Senhor, na edificação ou na reedificação dos altares da nossa vida. Em nome do Teu Filho Jesus, é o quanto nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Todos digam: bem, eu vou começar assim. Ageu tem muitas mensagens. São centenas de aplicações que você pode fazer lendo o profeta Ageu. Mas eu vou seguir uma outra linha, porque geralmente quando a gente abre Ageu, a gente abre logo a glória da segunda casa. Né? Geralmente esse texto que a gente pega. Ou aquele texto que minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor. Né? E também a questão daqueles que recolhem pouco, não conseguem comer absolutamente nada, não conseguem, eles comem, mas não se fartam, eles bebem, porém não se saciam, eles se vestem, porém não se aquecem, e o que recebe salário, quando recebe, né? Recebe no saco furado. Geralmente a gente pega essa linha do livro de Ageu. Mas eu gostaria de pegar uma outra linha para falar com vocês esta manhã. Amém? E a linha está no versículo de número 7. Três vezes em todo o texto de Ageu, você tem essa expressão, considerai. Tá? Diga comigo,
considerai. No versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Digam comigo, considerai os vossos caminhos. Parece-me, primeiro momento, parece-me que é tudo que está faltando a nós é fazermos algumas considerações sobre a nossa vida e os nossos caminhos. Às vezes a correria da vida é tão grande que a gente não tem tempo para parar e fazer uma reconsideração, tá? Da nossa história, considerar as coisas que estamos fazendo ou não estamos fazendo, ou estamos fazendo bem ou estamos fazendo mal. A gente nunca para fazer essa introspecção, essa reflexão e até uma prospecção sobre essa questão. Geralmente, a gente, por não ter tempo, nós caímos naquela rotina de fazermos sempre as mesmas coisas e perdemos com isso a sensibilidade. Qualquer ser humano que não se examina, não se autoexamina, não olha para si, não se autojulga, não tem uma visão para dentro, não se analise, se reanalisa, qualquer pessoa que faz isso, ela vai perder em pouco tempo a sensibilidade. E se você perde a sensibilidade, o que sobra para você é apenas cuspe, fumaça. Porque tudo que você faz dentro de um mecanismo quase que autômato. Um automatismo, você vira quase que um androide, fica meio que robotizado, e você faz as mesmas coisas, mas aquilo já não preenche você, já não traz um sabor de alegria, já não faz com que a sua vida vibre em determinadas situações, porque a sensibilidade foi para fora. Você até se alegra quando um cantor de nome vem, aí você canta com ele, glória a Deus, aleluia, e aquilo, mas depois dali volta a tudo normal. Então, esse considerar é extremamente importante para você fazer a leitura da sua vida. Às vezes estamos mais preocupados com as outras pessoas do que conosco. Às vezes olhamos mais para o lado do que para nós. O outro parece que faz parte de uma perspectiva de anulação da minha própria história, porque eu me preocupo tanto com o outro que esqueço de mim mesmo. Então, o texto está dizendo que nós devemos considerar os nossos caminhos. Diga para a pessoa que está do seu lado aqui, vamos trabalhar um pouquinho, dizendo assim, vamos nos considerar? E agora, vamos considerar a nossa vida? Então, com esta palavra, eu me remeto, obrigatoriamente, eu vou me remeter a um passado. Porque no primeiro momento, quando ele manda considerar, a gente tem algumas coisas aqui que eu gostaria de colocar para vocês. Considerar, e por quê? Porque você tem a primeira casa e você tem a segunda casa. A primeira casa foi a casa de Salomão. A segunda casa é esta casa que chama o Templo de Zorobabel. Na primeira consideração, o que você tem que levar em conta, eu e você e todos nós, é o seguinte: como é que foi feito, como é que foi levantado o primeiro templo? Como é que foi levantado o primeiro templo? Ou seja, vamos considerar isso, porque isso é muito importante. Como o primeiro templo foi levantado? Salomão convoca todos os oficiais, sacerdotes, todos os governadores, toda aquela nata, ele convoca, dizendo que ele vai fazer o segundo templo. Sendo que o povo em si, o povão, não é considerado pelo homem de Deus chamado Salomão. E o povo não é convocado, muito tempo pelo contrário, ele vai terceirizar a mão de obra. E a mão de obra que Salomão terceiriza é uma mão de obra extremamente especializada, porque vem de todos os contornos de países ao redor, que estão debaixo até do seu poder, ou ele tem uma relação política muito boa, e ele chama todo esse pessoal especializado, mão de obra especializada, para levantar o primeiro templo. E é interessante que no primeiro templo gasta-se tanto que até hoje especialistas dessa área bíblica, arqueólogos, não conseguiram até hoje dizer quanto Salomão gastou na obra que ele fez do primeiro templo. Porque foi uma quantia tão exorbitante,
Foi uma coisa tão estratosférica, foi uma coisa tão além do que você possa imaginar, que ninguém ainda chegou à conclusão de quantos bilhões ele gastou. E não foi obra superfaturada, viu? Mas ele fez aquela obra fantástica, extraordinária, colocando o povo de lado, porque ele não precisava, ele tinha tudo a seus pés, tudo em suas mãos. Então, o primeiro templo foi feito desta forma, sem a presença do povo, sem a ajuda do povo, porque o povo não precisou de ajudar em nada, porque Salomão fez tudo, chamou, pagou, tudo que precisava, ele fez, e o primeiro templo foi erguido, fantástico, extraordinário. Quando foi inaugurado, vocês sabem o que aconteceu. Quando o coral começa a cantar na porta do templo, o templo é visitado pela presença de Deus de uma tal forma que enche o templo, e eles não conseguem entrar no templo porque está saturado com a glória de Deus que penetra o templo, e que é uma festa extraordinária. E o primeiro templo foi fantástico. Considere isso. Que no primeiro templo, Salomão não usou nenhuma força de trabalho do povo. O povo ficou à parte, à margem. Quem fez o primeiro templo foram os especialistas. Só que agora o povo ele está voltando do cativeiro para Jerusalém. Os desafios que eles encontram pela frente é muito grande. Tão grande é que alguns judeus espertos, ardilosos, e eles vão casando com pessoas do lugar que dominaram uma parte da terra, e esses casamentos deram a eles a condição deles terem uma casa, deles terem um lugar para ficar, porque tudo estava por fazer. Então vamos fazer isso porque isso vai ser bom. E eles terminaram fazendo aliança com o povo da terra através dos casamentos. Tanto é assim que você vai ver lá na frente, Neemias e Esdras dão uma ordem para que eles... O que eles estavam fazendo ali em tese? Eles tinham as suas esposas, mas pegavam uma outra esposa da terra, e colocavam a sua esposa de lado e ficavam com a outra. Era isso que estava acontecendo. Quando a ordem veio de Esdras e Neemias, que foi o que a gente chama de a grande sinagoga, foi um momento de grande revolução na questão da lei e do trato com tudo, Primeira coisa, se separem. Ou seja, deixa essa mulher gentílica, deixa essa mulher para lá e fique com a sua esposa, volte para casa, fique com a sua esposa, e a ordem foi dada. Porque estava só a misericórdia de Deus, estava uma situação extremamente difícil. E aí eles voltam para casa, há uma revolução, eles dizem que vão obedecer a palavra de Deus, dizem que estão prontos para ouvir e obedecer a palavra de Deus, tudo certo, tudo pronto. Primeira casa é erguida, templo fabuloso, extraordinário, Deus visitou o templo, a glória de Deus veio sobre o templo, então a confirmação de Deus que aquela casa, porque na verdade você sabe que quando Davi quis levantar a casa para Deus, o templo para Deus, ele disse: Davi, vem aqui, Davi, eu não habito em casa feita por mãos de homens. Deus deixou bem claro para Davi. E Davi insistiu muito e disse: não é você que vai edificar, porque as tuas mãos estão cheias de sangue. E Davi terminou morrendo, e antes disso ele reuniu todos os materiais possíveis e necessários para a construção. Quer dizer, Salomão já pegou uma coisa mais ou menos já bem encaminhada pelo seu pai Davi. E esse Davi fez uma revolução em Israel, porque, por exemplo, foi ele que colocou os corais para cantar, porque isso não havia. O que havia era uma liturgia extremamente dura, inflexível, rígida, e ele deu uma flexibilização na liturgia, colocando os corais para cantar. Então eles cantavam enquanto os sacrifícios eram feitos, o coral cantava, coisa inimaginável aconteceu. Bem, mas agora, eles saíram desse período áureo, eles saíram dessa situação marcante na vida histórica, existencial. A sua existencialidade agora era outra, era marcada por necessidades e sobrevivência. Eles precisavam sobreviver num lugar extremamente inóspito, porque estava em escombros. E eles então chegam no lugar, e aí Esdras é enviado
em uma leva, porque eles voltaram para Jerusalém através de levas, pelo menos umas 3 levas, e entre uma e outra durou mais ou menos assim, coisa de 14 anos, de 18 anos, entre uma leva e outra. Eles voltam para lá, e a intenção de Zorobabel, quando vai, tá, com Josué, com o sacerdote, é de levantar novamente o templo. Essa era a intenção. Tanto que você vai ver no livro de Zacarias que a briga é tão grande, tão intensa de Zorobabel com o povo não quer fazer absolutamente nada, ele tem que procurar a sua vida, porque a carência é muito grande, a sobrevivência é muito grande, eles precisam buscar a sua sobrevivência, e quando você tem entre a sua sobrevivência e o templo, e a religião, e Deus, isso fica em segundo plano. Então Zorobabel vai em cima do povo, aí Zacarias tem que dizer, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta você forçar, se Deus não atuar no povo, se Deus não falar com o povo, se Deus não tocar no coração do povo, não adianta absolutamente nada. Você pode ser rígido, inflexível, você pode jogar a culpa no povo, você pode jogar maldição em cima do povo, não vai acontecer nada, porque o povo não vai reagir. Agora, quando o Espírito de Deus toca, quando Deus fala com o povo espontaneamente vai fazendo essas coisas acontecerem. Diga um glória a Deus aí. E aí este povo que está saindo, aí você tem dois grupos no povo que se dividem para fazer o templo. Porque um quer que se levante um templo igualzinho ao templo de Salomão. Mas como levantar um templo igual ao de Salomão se eles não têm absolutamente condições, know-how para fazer tal coisa? Mas esse grupo é inflexível, tem que ser igual a Salomão. Um outro grupo, mais flexivelmente, eles dizem assim, não, vamos fazer um templo funcional, porque o importante é o templo. E não o ouro que ele vai ter, e não a prata que ele vai ter, não o bronze que ele vai ter, as madeiras especiais, não. Vamos fazer tão somente um templo. E há uma briga, uma resistência muito grande entre um e outro, porque um diz assim, não, tem que ser igual de Salomão, o outro diz assim, não, tem que ser apenas o templo. E você vai ver isso na conduta do profeta Ageu. Porque esses 3 profetas entram na briga, Malaquias de um lado, Ageu de outro e Zacarias do outro, para incentivar o povo a se levantar para fazer o templo, que era o centro nervoso de adoração. É importante isso, que o povo tenha essa parte espiritual, tá? Já que a gente geralmente divide a vida em material e espiritual. Uma vez uma pessoa me encontrou e disse assim, como vai a sua vida familiar? Como vai a sua vida social? Como vai a sua vida? Eu disse assim, peraí, eu não sou gato. Gato que tem 7 vidas. Eu tenho uma vida só, meu querido. E a espiritualidade vai atuar na minha vida. Eu não tenho várias vidas, eu tenho uma vida só. Amém? Então, esse povo, ele precisava levantar o templo. A briga, a resistência era muito grande entre os 2 grupos. E aí vem Ageu com uma palavra fantástica. Considerai. Considerai, versículo de número, capítulo 1, versículo de número 7. Considerai os vossos caminhos. Ponto 1. Considerai como foi feito. O povo ficou do lado de fora. Foi feito de uma maneira toda especial. Salomão correu atrás das mãos de obras mais especializadas, do material mais caro possível e levantou o primeiro templo. Agora não tem mais isso. O dinheiro é escasso. O povo está com pressa de conseguir habitar, pelo menos, mais ou menos, na terra, tá? Se adaptar e se ajustar àquela situação. E como fazer? Veja bem, versículo 8. Olha o versículo 8 que vem aí. Diz assim, subi ao monte e trazei madeira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A madeira que Salomão usou era madeira especialíssima, caríssima, a melhor da sua época. Como a gente estava conversando ontem, quer dizer, a cor vermelha só entrou na Europa através do confisco, né, que Portugal fez aqui do pau-brasil. Aí eles tiveram a cor vermelha, porque até então
as cores da Europa eram cores michurucas demais, não tinha o vermelho que chama a atenção, né? Só depois do pau-brasil. Então, essa madeira que subia o monte pegar madeira, é madeira simples, é o que tem. É o que tem. Não procure sofisticar o negócio, não, porque é o que tem. E se tem na mão, meu filho, vamos à luta. Porque o importante é levantar o templo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante. No primeiro templo, volto a dizer, o povo não participou, porque Salomão foi terceirizando a mão de obra. Tá? Agora, no segundo templo, não tem como terceirizar. Somos nós. Como diz o outro aí, é nós aonde? Na fita. Agora não tem esse jeito, é nós na fita. Não tem como você terceirizar, não tem como você comprar madeiras maravilhosas, caríssimas, extraordinárias, não. Subir ao monte e vai lá e pega madeira e traz. O importante é a partir daí. Agora, quando há uma convocação nesse sentido, subir é imperativo, né? Quando você tem uma convocação desse tipo, você está dizendo o seguinte: agora nós não temos mão de obras especializadas. O que nós temos é o povo. Então, você que pertence ao povo, subi e trazei madeira. Você está entendendo o que eu quero dizer? No primeiro templo, não se avaliou isso. Salomão não avaliou isso e colocou o povo à parte. Mas agora, no momento da construção do segundo templo, o povo é a força motriz, é a força de impacto para esta realização. Glórias a Deus. Você pode trabalhar na sua vida com uma série de terceirizações, e você pode trabalhar com o povo. A força do povo traz a união. O que aconteceu no primeiro templo? Não houve, o templo foi feito sem nenhum tipo de união. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A ideia é essa que eu estou trazendo para vocês. Não adianta você fazer um templo maravilhoso se o grande templo que somos nós não está bem edificado. Você entende isso? Você pode fazer um templo maravilhoso, terceirizado, com dinheiro, com tudo, mas o povo não participa em nada. Não há união no povo. Não há unidade no povo. Não é aquela coisa, vamos lá, vamos fazer, vamos levantar, vamos correr atrás, vamos juntos, vamos dar as mãos, o ombro aqui e vamos correr e fazer. Hoje, pessoas estão edificando igrejas com terceirização. Chama um cantor, chama um pregador, chama isso, chama aquilo outro, chama... Quem é o mais famoso? Fulano de tal, chama ele, porque ele vai encher. Tá? Não adianta você encher um templo com pessoas que nem sabem o nome da outra pessoa que está do lado. Você tem uma população na igreja hoje totalmente flutuante, onde as pessoas entram e saem da igreja sem conhecerem ninguém, sem saberem que são, aonde estão, como estão, ninguém sabe de nada. Tá? E as pessoas estão procurando templos maiores e grandes para justamente ficar neste anonimato. Eu não quero que ninguém me veja, que ninguém me conheça, que ninguém sabe o meu nome. Eu quero entrar, assistir ao culto, depois sair porta fora. Isso não é igreja, isso não é união, isso não é edificação. Você pode edificar o templo assim, a coisa, mas se você tem dinheiro, meu filho, dinheiro é show, porque toda semana, sexta, sábado e domingo, eu convido um top de linha. Eu convido um superstar. Eu convido e mantenho a igreja acesa com esses recursos terceirizados. E o povo? Eu conheci um pastor aqui do Rio, não vou dizer aonde. Ele começou a igreja assim. Aí depois de muito tempo gastando, porque não entra, viu? Aquilo que ele gastou não entra. Então, porque se você tem que pagar, os cantores estão assim, é 10 mil, é 8 mil, é 5 mil, é coisa assim, é 15 mil. Se você vai gastando, não entra isso.
A igreja pode estar cheia, talvez entre R$1.000 de oferta, R$1.500 de oferta, mas você gastou quase que 20 para fazer um top, tá? E aí, no final, ele ficou sem dinheiro. Quando ele foi olhar para a igreja só tinha uns poucos ali que estavam com ele, porque o restante foi tudo embora. Porque as pessoas chegavam na igreja assim, quem é hoje aí? Ah, hoje está o fulano. Ah, então eu vou embora, porque eu não gosto do fulano. Quem está hoje aí é o ciclano. Ah, hoje eu fico. Tá? Quer dizer, porque tem gostos, né? Você gosta de um cantor e não gosta do outro. Você gosta de um pregador e não gosta do outro. Então, começa a nascer no coração do povo. O povo não vem mais para a igreja para adorar um só Deus. Ele vê o seguinte, tem que ter alguém que me ajude nessa adoração. Quem está hoje? Você entendeu o que eu estou dizendo? O primeiro tempo foi todo terceirizado. O povo não participou. Não houve união. O povo não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Mas no segundo templo... Aí que eu chamo a sua atenção. No segundo, não, porque no segundo o povo tem que estar junto, subir e pegar em madeira. Cada um tem que pegar madeira e trazer. Aí é o povo trazendo no ombro e fazendo e tal, realizando. Eles sabem que estão ali, estão trabalhando. Aí há o quê? Há uma união, há uma junção de fatores que fazem esse povo ser forte, cada vez mais forte. Por isso que eu chamo a sua atenção, que a glória da segunda casa, que as pessoas falam tanta coisa, a glória da segunda casa está justamente ligada a este fato. A glória da primeira foi uma coisa, mas a glória da segunda é a partir da união do povo. Porque esse povo está forte, ele está consciente do que está fazendo, todos estão unidos, carregando madeira, fazendo as coisas acontecerem, não tem mão de obra especializada, mas tem esforço, boa vontade, querer, desejo. Eu quero fazer o melhor para a casa de Deus. É o povo unido. Aí é outra coisa, gente. Você entendeu o que eu estou dizendo? Aí você, de fato, tem uma igreja na mão. Porque tudo demais, tudo a mais é cuspe. Não vale absolutamente nada. O importante do templo é você que está aí, ó. É cada um de vocês. Por isso, na ceia, a ceia, o maior pecado da ceia, não é você pegar no pão ou no vinho, de qualquer maneira, até o pão cair no chão. Meu Deus do céu, quem tem um mal de Parkinson tem um problema sério na ceia. Você dá uma pessoa lá o cálice, que tem mal de Parkinson, ele vai se lambuzar todo, porque ele está tremendo, e vai cair tudo em cima dele. Aí o pessoal diz, pecado, pecador. Aí está caindo. Se cair o pão é um negócio, as pessoas dizem, meu Deus, esse cara cometeu algum erro aí porque o pão caiu. Não. O mais importante da ceia não é o elemento pão e nem o vinho. O mais importante da ceia é você. Qual o maior pecado que acontece na ceia? É você não discernir o corpo do Senhor. E quem é o corpo do Senhor? É a igreja, é você. Não adianta você pegar o pão com toda a reverência, com toda a santidade, e você odeia o irmão do outro lado, e você detesta a irmã do outro lado, e você quer sentar bem distante de todo mundo. Você não está entendendo o que é corpo, o que é igreja. Você entende o que é isso? Segundo templo, sim, a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro, porque na do segundo templo é você quem faz. Sou eu quem faço, somos nós juntos que fazemos e a coisa acontece. Nós não precisamos de terceirização, não precisamos de mão de obra especializada. O povo faz a coisa acontecer. E quando o povo faz, é uma coisa extraordinária. É uma explosão de fé, é uma explosão de força, de boa vontade. Dê um glória a Deus aí, gente, mais forte aí. Você está entendendo? Considerai. Aí quando eu pego esse negócio da glória, desta última casa será maior do que a primeira. E quem usa muito isso são divisores, viu, pastor? Pastor José Rodrigues. Quem usa muito esse texto são divisores. Porque ele sai de uma igreja e vai para outra e diz assim, a glória desta segunda casa será maior do que a primeira.
usam muito esse texto, mas não sabe. Aliás, quem escreveu esse texto? O Ageu, ele nem estava sabendo o que ele estava escrevendo. Porque esse texto diz muito mais do que você está lendo aqui. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu já disse que a questão contextual, sob a perspectiva contextual, então você tem a glória da segunda casa que é maior, porque na glória da segunda o povo trabalha e faz. Na primeira foi tudo terceirizado, tá? Não tem a participação do povo em nada, mas na segunda a participação do povo é efetiva, completa e total. Mas eu vou mais além. O que ele estava escrevendo de uma coisa que ele nem sabia. Ora, Deus disse que não habita em templos feitos por mãos dos homens. Não é isso? Diga sim. Sim. Ok. Então, Deus deixou bem claro isso para Davi. Então, o que é essa glória da última casa? Por que a última casa? Você se lembra que Jesus, vindo com os seus discípulos, num caminho estreito, e de lá ele viu toda a cidade de Filipos, e ele vira para os seus discípulos e diz assim: o que o povo diz aí sobre mim? Aí cada um foi dizendo: dizem que tu és Jeremias, profeta. Disse um montão de coisa. Aí ele virou e disse: e vocês? O que dizem? Todo mundo em silêncio. Porque, na verdade, ninguém conhece Jesus como deveria conhecer. Eu estou escrevendo um livro que vai ter o seguinte tema: o Jesus minúsculo que nem Jesus conhece. O Jesus minúsculo que nem Jesus maiúsculo conhece. Há um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, que a gente está inventando ele. É invenção da própria... do próprio contexto religioso. Você inventa um Jesus que é segundo a sua imagem e semelhança. Não é o Jesus da Bíblia, porque Deus, a Bíblia diz que nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus. O que estão fazendo é que estão transformando Deus, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então você inventa um Jesus que não é Jesus. Então lembram disso quando Jesus, então, chama a atenção deles para isso, todo mundo fica em silêncio, e Pedro, o audacioso Pedro, o intrépido Pedro, ele levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fantástico. Só que não foi Pedro. A ação sobre ele que o fez falar não foi a carne nem o sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Quem deu a revelação de Jesus para Pedro foi Deus. Aleluia. E aí, Jesus, olhando para eles, diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é formada. A igreja não é formada de tijolos, porque os tijolos são iguais e nós não somos iguais. A igreja é formada de pedras vivas, que cada uma pedra é diferente da outra. Graças a Deus. Você não é igual ao irmão, nem pode ser. Você tem que ser diferente, porque a sua diferença que é extremamente importante é você ser diferente do outro. Não tente copiar e querer ser o que você nunca será. Por isso que uma das palavras de Jesus na bem-aventurança é uma das palavras mais fortes, quando ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem são os limpos? O pessoal já cai para falar em limpo, puro, o pessoal já cai para a santidade. Não, não está falando nada de santidade aí. Quem são os limpos aí? São os originais. Vem da palavra katarói, que quer dizer original, ouro sem liga. Alguma coisa que é autêntica. Bem-aventurados os autênticos, bem-aventurados os originais, bem-aventurados os sinceros, os verdadeiros, porque eles verão a Deus. O que o texto está dizendo? Que o maior desafio que a gente tem, é deixar as sombras que às vezes caem sobre nós e sermos mais autênticos e originais possíveis. O negócio é que com o tempo a gente vai perdendo a originalidade, a gente vai perdendo. Por quê?
Porque diga o que eu vou dizer, repita. Você não é o que as pessoas querem que você seja. Você não é o que as pessoas pensam que você é. Você não é o que as pessoas querem que você seja. Mas você é o que você é. Você não pode ser outra coisa a não ser o que você é. Então não faça tipo. Não faça tipo espiritual. Não faça tipo de avivamento. Não faça tipo, porque você é o que você é. E esses verão a Deus porque eles são originais, são autênticos, são sinceros, são verdadeiros. Não são falsos. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Petros, Petra, um jogo de palavras para dizer o seguinte: Jesus é a grande rocha. Pedro vai dizer lá na frente. Jesus é a pedra angular. Pedro vai dizer também lá na frente. Significa que a igreja seria edificada sobre esta pedra, porque havia uma ideia que corria dentro do povo judeu, que Abraão seria, de fato, a grande rocha, o fundamento da nação de Israel. E agora Jesus está trocando, dizendo: a grande rocha, o grande fundamento, sou eu. Vocês edificarão sobre mim. E sobre essa declaração, essa confissão aí, que o Pai colocou na boca de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta palavra, debaixo desta palavra, não sobre, mas sobre esta palavra, a minha igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Jesus estava falando o seguinte, que o primeiro a entrar na igreja foi aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É Pedro. Pedro não é e nunca será o primeiro papa da igreja. Isso é conversa fiada. Mas Pedro, ou seja, Jesus estava dizendo que a partir de então, todas as pessoas que confessarem o seu nome, como Pedro confessou, fará parte desta grande casa, desta comunidade que se chama Igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Agora veja, Paulo, entrando na questão da eclesiologia, ele vai falar duas coisas. Primeiro que ele está no capítulo 3 de 1 Coríntios, no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele está lidando com um problema sério. Problema dos neoplatônicos que estão dentro da igreja, dizendo que o corpo não serve para nada, o corpo é mau, o corpo é a prisão da alma, é o túmulo da alma, como já dizia Platão. Então Paulo está lidando com isso, ele vai dizer o seguinte: olha, quem destruir esse templo, que é o corpo, Deus o destruirá. Mas só que Paulo não fica apenas na periferia, não fica apenas no artificial. Ele entra profundamente nessa eclesiologia e diz assim: vós, diga comigo, vós sois o templo do Espírito Santo. Agora espere, ele não falou vós sois os templos. Ele não usa os templos no plural, ele usa o templo no singular. Então vós, ou seja, nós todos que estamos aqui, sois o templo. Significa que, quando nos reunimos como estamos reunidos aqui, formamos a grande casa de Deus, o grande templo de Deus, e a glória da segunda casa será maior do que da primeira casa. Dê uma glória a Deus aí, gente, espera aí. Você entende o que eu estou dizendo? Ageu disse alguma coisa que ele nem percebeu o que ele estava dizendo, mas ele estava projetando alguma coisa para o futuro. O grande templo de Deus somos nós agora reunidos. E aí eu chamo a atenção para essa questão de reunião, para essa questão de unidade, de união. Só fazemos o grande templo de Deus quando estamos unidos. Por isso é importante a igreja, por isso é importante você estar na igreja, que você forma o grande templo de Deus. Aleluia, e o Espírito Santo habita em nós. Não é essa coisa de você dizer assim: hoje o individualismo está tomando conta, o egoísmo, o individualismo está tomando conta do mundo. O cara vem à igreja só para receber bênção, ele não vem à igreja para comunhão. Não existe esse negócio de koinonia, da comunhão, de estar com o meu irmão, de estar com a minha irmã, de estarmos ali numa fé congregacional. Não, o negócio eu venho e onde está a bênção? A bênção está ali, então eu recebo a bênção, ó.
Já recebi e vou embora. Não, para a formação do grande templo, todos têm que estar em unidade, em união. Você vem para fazer com que esse templo, ele resplandeça e o Espírito Santo habite em nós. Você vem para se unir ao seu povo, você vem para se unir àquele que está do seu lado, às outras pessoas que estão. Você faz parte dessa coisa grandiosa que se chama casa de Deus, templo de Deus. Aleluia! Esse negócio de eu vou servir. Hoje você tem uma turma de desigrejados, só a misericórdia de Deus. E aumentando cada vez mais. Eu sou sem igreja. É impossível isso. Se você tem que ser igreja, para que você forme o grande templo de Deus. Porque esse negócio de ficar isolado, sozinho, não, você não é a ilha. Jesus não chamou ninguém para ser uma ilha. Jesus chamou você para fazer parte desse grupo que se chama igreja, comunidade de Deus. Nunca se esqueça, a palavra comunidade é com unidade. Então, quando você diz comunidade, você diz com unidade. Aliás, uma igreja, quando chega a ser uma comunidade, significa que ela amadureceu. Aliás, no amadurecimento, que a gente vê o outro como alguém importante. Enquanto nós somos imaturos, a gente só olha para a gente. Não consegue, só olha para o nosso umbigo. Mas quando nós amadurecemos, a gente vê que o outro é importante na nossa vida. Por isso o texto diz assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta palavra santificação está na perspectiva desta palavra paz que vem antes. Só é possível você ver a Deus através de você seguir a paz. O que é a paz, gente? Paz com todos. Paz com Deus e paz com todos. E seguir a santificação, que essa santificação está na perspectiva dessa paz. Ou seja, não adianta você dizer que é santo se você detesta o irmão. A Bíblia diz em 1 João que você se faz homicida quando você não ama o irmão, você odeia o irmão. Você é homicida. Como é que pode isso? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Significa que, vamos voltar agora a Ageu. Eu disse que tem 3 vezes aparece a palavra considerai. Agora, então, considere, por favor, no versículo de número 18. Espere que eu vou dizer. No capítulo 1 e versículo 5 é o primeiro considerai. Considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Considerai, a primeira. Segundo, considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira. E o terceiro está no versículo de número 18. Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante. Percebam aí? No capítulo 1, versículo de número 6, tudo está trancado. Você já participou ou já experimentou isso? Tudo que você faz dá errado. Você não consegue acertar uma. Parece que a porta vai se abrir e você vai passar, vai descansar. Não dá certo. Uma palavrinha que falta, uma coisinha que falta, não acontece. Você volta a estaca zero. O texto está dizendo que tem momentos da nossa vida que a gente está realmente nesta situação. Nada dá certo. A gente espera, temos telefonemas e assim, amanhã vai dar tudo certo. Chega no amanhã, não tem nada, você não vê nada, não acontece nada, você está assim. Ora, aí o que você tem que fazer? A união pode gerar um grande milagre na nossa vida. No capítulo 2, versículo 18, diz assim: considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante. Que dia em diante? O dia em que todos trabalharam em conjunto para edificar a casa de Deus. Considerai este dia, eu vos rogo, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Tem uma outra palavra, considerai, que é número 4, considerai essas coisas, tá? Aí diz assim: porventura há ainda semente no celeiro? Uma pergunta, aí diz assim: além disso,
a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, adversativa, mas desde este dia, o que está escrito aí? Vos abençoarei. Aleluia! Você entende como a coisa vai acontecer? Tudo está parado, tudo está paralisado, bloqueado, você não consegue absolutamente nada. Mas desde este dia que você considerou que a importância maior da vida é se unir em torno do nome de Deus, para os propósitos de Deus, para a edificação do templo. E quando eu falo de edificação do templo, eu estou olhando para cada um de vocês, para essa questão de união, todos estarem no mesmo, com o mesmo objetivo, no mesmo desejo de chegar a um ponto comum. Quando todo mundo está olhando na mesma direção, quando todos estão juntos, considerar isso. Que no momento que este templo for edificado, nesse sentido, quando estiverem todos juntos, quando estiverem todos se amando, tá? Se gostando, tá? Quando se tornarem uma verdadeira família, uma família, quando você sentir dor, sentir algum problema, você telefona para alguém da família e alguém vem socorrer você, porque você sabe que ali você tem o socorro dos irmãos. Quando esses milagres começarem a acontecer, quando você deixar de ser uma pessoa fechada, ser uma pessoa ausente, e você começar a fazer parte da igreja, como o corpo de Cristo, considerar isso, quando o templo for edificado, eu vos abençoarei. Eu termino esta manhã dizendo o seguinte: um dia desse eu estava falando sobre violência, um tema da nossa lição, violência. E para tanto, eu fiz um outro caminho, não um caminho comum, mas fiz um outro caminho. Eu peguei Apocalipse, capítulo 2, sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela recebeu uma palavra de motivação da parte de Jesus, dizendo que ele conhecia o seu trabalho, a sua obra, conhecia a sua resistência aos falsos profetas, aos falsos apóstolos, que combateram os nicolaítas, eram, estruturalmente e ortodoxamente, uma igreja impecável nesse sentido. A ortodoxia, a liturgia e esse confronto constante da igreja em combater ideologias e doutrinas erradas, distorcidas, eles eram impecáveis nesse sentido. Que bacana, se terminasse a carta aí, diz assim: ao vencedor far-lhe-ei. Maravilhoso. Só que depois dessa palavra de motivação, tem uma palavrinha abaixo, diz assim: lembra-te de onde caíste. Porque ele disse antes: tenho contra ti, que perdeste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Meu Deus do céu. Como é que uma igreja que, do ponto de vista ortodoxo, ela é totalmente impecável. E a palavra conhecer, eu conheço, que se usa nesse texto, é a palavra oida. Que essa palavrinha é uma palavra que ela não é comum dentro do Novo Testamento. Geralmente a palavra comum para conhecer é a palavra gnosko, é a palavra episteme, que vai aparecer ao longo do Novo Testamento. Mas a palavra oida não é uma palavra usual, porque a palavra oida significa conhecer, mas no sentido extremo dessa palavra, desse conhecer. Porque é conhecer você por dentro, as suas entranhas. Onde Paulo ficou mais tempo em todas as igrejas por onde ele passou? Na igreja de Éfeso. Foi onde Paulo ficou mais tempo, foi nessa igreja. 3 anos e meio. Você pode ver, nas outras ele ficou pouco tempo, mas na igreja de Éfeso. Então, quando Jesus disse: eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, ele conhece mesmo, conhece profundamente, conhece as entranhas dessa igreja. Aleluia. E por isso, porque, gente, quando você faz alguma coisa e você se ufana,
se orgulha de estar fazendo a coisa certa. Você não aceita nenhum tipo de reprimenda. Você não aceita nenhum tipo de erro. Como é? Peraí, eu estou fazendo tudo certinho aqui, Senhor. Estou combatendo os nicolaítas, os falsos apóstolos, porque Paulo disse, quando eu for embora, virão falsos apóstolos e entrarão na igreja. Paulo deixou isso registrado na igreja de Éfeso. E é por isso que eles combateram demasiadamente doutrina falsa, falso apóstolo. Não tinha esse negócio. Chegava, vai para a entrevista. Entrevistou o sujeito. E aí, o que é isso? O que é isso aqui? Não é, meu filho, está fora. Apóstolo coisa nenhuma. E aí ninguém aceita a reprimenda quando acha que o que está fazendo corretamente e se ufana disso, se orgulha disso. É uma presunção que você tem. Aí vem Jesus e diz assim, tenho contra ti. Como assim, Jesus? Como assim tenho contra ti? Que perdeste o teu primeiro amor. Meu Deus. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Pastor, mas onde está a questão da violência? Está num item só. Éfeso, a igreja de Éfeso, combateu tanto e veementemente as distorções, o que era falso e que não era verdadeiro, combateu tanto o pecado nisso aí, que ele esqueceu de uma coisa, que pecado Deus abomina, mas pecador Deus ama. Combateram tanto o pecado que terminaram juntando as duas coisas. Combateram tanto o pecado como o homem também pecador. Quando uma igreja, geralmente que é ortodoxa nesse sentido, ela se torna talibanizada. É, talibanizada. Ela fica talibanizada, totalmente fechada em torno de si e ensimesmada, olhando para si mesma e dizendo que, se ufanando, nós somos os melhores, porque aqui não entra não, aqui está tudo certo. Só que um item eles perderam, que é um dos itens mais importantes para oxigenar a igreja do Senhor Jesus, que é o amor. Paulo, poeticamente falando sobre amor, diz assim, olha, você pode pegar o corpo, jogar para ser queimado, você pode fazer todo tipo de sacrifício, mas se não tiver amor, nada vale. Toda a igreja que se fecha e acha que estão fazendo o melhor para Deus, que a sua ortodoxia é impecável, ela cria uma crosta sobre si chamada preconceito. Não existe violência maior dentro de uma igreja quando esta igreja se torna preconceituosa. O que é preconceito? É um conceito que você tem antes de conhecer. É você não conhecer uma pessoa, mas você já tem um preconceito sobre ela. Você nem conhece ela. Aliás, o fundamentalismo, tanto no Islã, tanto na Igreja Católica, tanto no judaísmo, que matou tanta gente, foi em função justamente do fundamentalismo e do preconceito. Preconceito é assim, eu sou verdadeiro e todos os outros são mentirosos. Eu faço certo e todos os outros estão fazendo errado. E quando você pensa assim, você é capaz de destruir tudo que está à sua frente. Essa é a maior violência que pode acontecer dentro da igreja, porque o preconceito divide o mundo em dois grupos, os bons e os maus. Os mocinhos e os bandidos. E os mocinhos são aqueles que fazem parte do grupo. Tanto que na época de Jesus, os fariseus só saudavam um outro fariseu. Nenhum outro judeu era saudado por um fariseu. E você tinha os essênios, que os essênios também se achavam a nata do negócio, e nem saudavam os fariseus, só saudavam outro essênio. Porque eles eram cheios de preconceitos, e preconceito mata uma igreja. Mas lembra-te de onde caíste, porque tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Meu Deus, quanta coisa já foi falada nesse perder o primeiro amor. Perder o primeiro amor é aquele negócio que você chegou na igreja e o amor de Deus foi derramado no seu coração e você estava vibrando e você era ardoroso, você não perdia um culto e de repente está frio igual gelo. Você não quer vir mais à igreja, perdeu o primeiro amor. Não é nada disso.
Teve uma senhora que disse uma vez para mim, chorando, disse: pastor, eu não sei o que acontece na minha vida, mas eu perdi o primeiro amor, eu era tão ardorosa, tão feliz, e agora eu só tenho tristeza no meu coração. Eu disse assim: só o fato da senhora ter essa tristeza e pensar assim, a senhora não perdeu o seu primeiro amor. Volte para o seu lugar. O que é perder o primeiro amor? Vamos pensar aqui. O que é o primeiro amor, gente? Há um escritor, Oscar Cullmann, ele é teólogo, e ele vai dizer alguma coisinha sobre esse primeiro amor. Ele diz o seguinte: no Antigo Testamento, as pessoas tinham que escrever a lei em todos os lugares, para lembrá-la, para guardá-la, para praticá-la. E o texto vai dizer sempre no condicional: se guardares, se fizeres, se praticares, vai acontecer isso, 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 isso. Aí dizia uma série de bênçãos. E se não fizer, também as maldições em cima. Amai a Deus sobre todas as coisas. Ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Essa é a essência do amor. Amar a Deus e o próximo. Não tem como você só olhar para cima e deixar de olhar para baixo. Se você olhar para cima só, você diz assim: eu vejo Deus, Deus está em tudo, maravilhoso. Mas você não vê o outro. Jesus diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, mas amai o próximo como a ti mesmo. Assim cumprirei a lei e os profetas. As pessoas estão olhando muito para Deus, ou olhando muito para os homens. Nenhuma coisa nem outra. Você tem que olhar para Deus e para os homens. Você tem que olhar os homens e ver Deus neles. Você entende? O outro é importante. O outro é importante. Tão importante como eu sou importante. E aí tem mais. No capítulo 5 de Mateus, para terminar, eu já disse terminar 2 vezes. Jesus falando acerca da bem-aventurança, ele vai falando. E lá no final ele diz assim, ele fala de uma coisa que a gente nem entende muito bem o que ele fala, porque ele diz assim: amai os vossos inimigos. Meu Deus do céu. Diz assim, é forte demais. Diz assim: pastor, eu quero saber o que é isso. Diga para mim. Só numa outra vez que eu vier aqui. Que aí a gente vai falar sobre isso. Ele diz assim: orai por aqueles que vos perseguem. Coisa forte de Jesus. E se te baterem uma face, dá outra. Se pedirem a tua túnica, né? A tua capa, aliás, dá a túnica também. Fica pelado. Se pedirem para andar 1 milha, anda 2. Porque o romano tinha poder sobre o judeu para fazê-lo carregar a carga de 1 milha só. Ele disse: anda 2. Aí lá na frente diz assim: porque o sol de Deus tanto bate sobre os bons como sobre os maus. O sol de Deus tanto bate sobre os bons como sobre os maus. Olha a ideia do primeiro amor. Aí diz assim: seja perfeito. Uma tradução diz isso: seja perfeito assim como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. É lógico que essa perfeição não tem nada a ver com a perfeição divina, que ninguém vai alcançar a perfeição divina. De que perfeição o texto está dizendo? Aí entra o primeiro amor. Veja as pessoas como Deus as vê, sem preconceito. Porque o sol de Deus tanto bate sobre os bons e os maus. O que está acontecendo na igreja de Éfeso? É só para os bons. Lembra-te de onde cais. Gente, o convívio com as pessoas, as mais diversas, é isso que nos dá crescimento. O crescimento e a maturidade está aí. Não sou eu que escolho as pessoas com as quais eu vou conviver. Quem as manda para mim é Deus. Aleluia. Está doendo você conviver com uma determinada pessoa que é chata, é pessimista, é tudo de ruim? Deus que mandou para você. Pega, embrulha e leva para casa, porque é isso que você tem. Porque
em alguma área da sua vida, você já não desenvolveu uma maturidade específica e você só pode desenvolver essa maturidade convivendo com pessoas difíceis. Mas se alegrem que para tudo Deus tem um escape. Deus manda uma palavrinha para você que convive com pessoas difíceis. Quem aqui já conviveu ou convive com pessoas difíceis, levante a mão. Meu Deus do céu, é nora, é sogra, meu Deus do céu. Porque Pedro curou a sogra? Mais uma palavra aqui para ensinar. Entendeu? Mas deixa eu dizer, para vocês que convivem com pessoas, para nós que convivemos com pessoas difíceis, há uma palavrinha no Novo Testamento, fantástica. Ela é enorme e difícil até de se dizer. Esta palavra aí chama-se longanimidade. Diga comigo, longanimidade. O que é longanimidade? São duas palavras gregas que quer dizer longe da ira. Longanimidade é uma opção que você faz pelo amor. É uma opção. Mas a pessoa está batendo em você, a pessoa está ruim com você, a pessoa está arrebentando você. Mas você optou em amar aquela pessoa. E nada que ela faça vai mudar esse amor que está no seu coração. Porque você tem longanimidade. Longanimidade é uma resistência no seu convívio, ao resistir firmemente ao convívio com pessoas difíceis. Aleluia. Se você quer ter um templo edificado e que a glória seja maior do que o primeiro, dê lugar ao amor de Deus. Subam, peguem madeira. Eu quero dizer que, em nome do Senhor Jesus Cristo, suba e pegue madeira. Tem uma corda aí, por acaso? Tem uma corda grande aí, pastor? Só do outro lado? Não tem como trazer essa corda, não? Eu queria fazer uma ilustração aqui, em nome do Senhor Jesus. Faz um Mi maior aí. Eu trouxe, acho que um caderninho aqui. Gente, onde está? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar. Cante bem alto. Deus quer libertar. Mais uma vez. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Agora aponte para a pessoa que está do seu lado. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar. Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios. Profetize sobre as pessoas que estão do seu lado. Profetize sobre a vida das pessoas. Isso é o espírito que deve permear a nossa vida. Querer o bem de todos, querer que todos tenham sucesso, querer que todos tenham uma vida feliz, desejar isso de coração. Isso tem que ser o espírito que permeia a igreja. Ninguém pode desejar o mal ao outro, ninguém deve querer o mal
mal do outro, todos têm que abençoar. Tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Aleluia! Subi ao monte, pegai madeira, traga as madeiras. Aleluia! Vamos juntar. E aí o fogo do amor vai tocar o nosso coração, lamber o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acho que a corda já está vindo? Já está vindo? Essa corda é muito importante. Isso foi uma pessoa que foi para a oração, uma vigília de oração, mas ele estava muito cansado. Ele foi orar e botou a cabeça debaixo da cadeira. E aí, na hora que o dirigente bateu o palmo e disse assim: vamos todos cantar um hino. E chegou essa corda, só essa corda. Abra aí para ver o tamanho dela. Essa corda está pequena mesmo. Misericórdia. Oh, meu Deus do céu. E aí, quando ele foi acordado, pelo barulho assim, bem longe que ele estava dormindo, o pessoal dizia: acorda, acorda. E ele dizia: a corda eu vendi, a corda eu vendi. Ele tinha vendido a corda da igreja. Cadê o tamanho? Já dá para alguma coisa. Então é assim, gente. Vem aqui, pastor. Em nome do Senhor Jesus, pastor José Rodrigues. Pastor José Rodrigues é o pastor dessa igreja, amém? Amém. Tem feito um grande trabalho nessa igreja, um homem envolvido, amado, é maior. Agora sim. Aplauso para o Senhor Jesus aí, gente. Tem feito um trabalho gigante nesse lugar. Deus tem tido misericórdia e abençoado a sua vida em tudo, porque se a misericórdia de Deus não estiver sobre nós, nós não fazemos absolutamente nada. Então, este homem segura a ponta da corda. Pode ir bem para lá. E aí, ele sabe que sozinho ninguém faz nada. Só se você for um Salomão com muito dinheiro no bolso para terceirizar tudo. Mas se você não for, você precisa da ajuda do outro. E aí ele vai e chama o pastor Edmilson para estar. Pode ir para lá, segurar a corda. E aí ele vê que os dois só, eles precisam de mais força, tá? Aí o pastor chama o nome do seu filho, Josué. Josué, vem aqui, Josué. Ele precisa disso. Segura aí a corda, tá? E Josué fica segurando também ele, pastor Edmilson, pastor José Rodrigues, os três ficam lá segurando. Mas eles veem que três só, tá difícil, viu? Então ele chama mais um. João Vieira, por favor, João Vieira. É o João Chorão. Aleluia. Porque ele chora o tempo todo. Isso é bom. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, tá? Aí ele vê que 4 também não dá não. Ele chama mais um. Oséias, pastor Oséias. Vem cá, pastor Oséias, tá? Ele vê que só o pastor Oséias também não dá não. Vai ter muito trabalho a fazer. O outro João, pastor João Carlos, venha para cá. E aí ele já tem aí 2. Ele tem 2, 4, 5, tá? Mas a vida pastoral é uma vida extremamente difícil. Quem disse por acaso que vida pastoral é uma coisa fácil, não sabe o que é pastorear. Uma vez uma pessoa fazendo entrevista comigo para entrar nas entrevistas para o pastorado, eu contei para ele o que é o pastorado. Ele chorou bastante e disse: pastor, não quero ser mais não, tem misericórdia. Eu mostrei para ele as coisas do pastorado e as dificuldades do pastorado, tá? E por que tudo isso? Porque
Tem pessoas na igreja. Eu ouvi um pastor dizer isso, um pastor norte-americano, e eu ri muito quando ele disse isso. Mas sabe o que é? Ele tem um pouco de verdade no que ele diz. Ele diz assim: para cada 100 crentes, você tem 10 diabos. Você tem 100 crentes, você tem 10 pessoas que vão puxar a corda para trás. Na igreja. Você sabe disso? Então, se você tem 1000, você tem 100. 100 que puxam a corda. Não é que você vai ser o diabo, tá? Tem nada a ver. Aqui eu estou fazendo apenas uma ilustração. Mas vai acontecendo que no ministério dele as coisas vão acontecendo e daqui a pouco algumas pessoas vão segurando a corda do outro lado. Em vez de segurar a corda do lado dele, vai segurar a corda do outro lado. Então é assim, todos esses que estão aqui com ele, passem por esse lado aqui. Só o senhor fica. O senhor fica sozinho aí. E aqui vocês aqui na ponta, segurando aqui. Tá? Deixa eu dizer para vocês. Vocês já ouviram dizer que o pastor, ele é uma pessoa muito sozinha? Se o pastor contar os segredos que ele tem, ele fica na mão de todo mundo. Ele tem que estar sozinho. Se muito, ele tem que ter um conselheiro para quem ele presta conta e conta as amarguras do seu coração. Ah, mas pastor tem amargura? E como? Os grandes problemas que acontecem na vida de um pastor acontecem na área do ministério. Sabe por quê? Porque o ministério, se não tiver amor no coração e respeito, como eu sei que aqui há um respeito no coração dos pastores, esses pastores serão pessoas que vão ficar olhando para o calcanhar do pastor o tempo todinho. Um tropeço dele, eles... Um dia desse, já tem meses, eu fui à igreja, uma igreja aqui no Rio, resolver um problema de um pastor. Ele teve um problema na vida, teve um escorrego, né, na vida, e eu fui lá tratar do caso. Ele confessou à igreja. Eu, quando me reuni com a igreja, eu vi que a igreja, depois do perdão do pastor, a igreja o amava muito e o ama. Diz assim: pastor, nós queremos ficar com o nosso pastor. Mas tinha um grupo de obreiros que estava fazendo tudo para o pastor sair. Sabe por quê? Eles queriam o seu lugar. É só isso. Queriam o seu lugar de qualquer coisa. Mas pastor é a vocação de Deus. É dom de Deus que Deus dá à igreja. Glórias a Deus. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, ele só sai quando Deus determinar a saída dele. Se Deus não o determinar, não adianta você fazer qualquer coisa. E outra coisa, se você o fizer, você está de um lado perigosíssimo. Porque tudo é exemplo. O que eu semeio, eu colho. Se eu sou um homem de fidelidade, de lealdade, de integridade, isso vai ser lembrado para o resto da minha vida. Se eu for um homem desleal, se eu for um homem infiel, isso também vai ser lembrado para o resto da vida. E outra coisa, as pessoas dividem aqui e vão dividir dele lá na frente. Ainda jogam na cara dele: o Senhor falando de fidelidade, se eu não fui fiel. Aí um belo dia, o pastor acorda e os que estavam aqui do lado dele estão do outro lado. Agora puxe a corda, por favor. O senhor puxa de um lado, eles puxam do outro. Vamos ver quem leva. Puxa aí, Daniel. Dê uma salva de palmas aí para o Senhor. Eu não sei aonde você vai querer ficar, mas suba ao monte, pegue madeira, pegue a corda e fique do lado do pastor. Segure bem a corda, com aqueles que estão segurando também a corda. Eu conheci o pastor Edmilson há muitos anos. E sempre o achei feio.
Brincadeira. Estou apenas brincando. Só para... Mas sempre achei o pastor Edmilson de uma fidelidade a toda prova. Um homem fiel. E ser fiel não é fácil. Porque você tem todos os tipos de problemas para que você seja infiel. Mas você não pode mudar o que você é. As pessoas, a Bíblia diz assim, nunca deixe de fazer o bem. Ninguém pode mudar quem eu sou, se eu sou uma pessoa que gosta de fazer o bem. Entendeu? Ninguém pode mudar você. Eu vou deixar de fazer o bem, que eu já sofri muitos problemas. Não, você não pode deixar de fazer o bem, porque para isso você veio ao mundo, para fazer isso. Então continue fazendo, que isso é uma maravilha na presença de Deus. Edmilson é um homem fiel. Isso está no jaez dele, está na têmpera dele, está no perfil dele, de ser um homem fiel. Isso é questão de DNA, velho. E que Deus abençoe. Eu sei que é um homem que segura bem a corda com o pastor, mas só os dois. Precisa de mais gente. Que você e você segure a corda do lado do pastor. Não deixe essa corda arrebentar em nome do Senhor Jesus. Ame o seu pastor de todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Que em você fazendo isso, a igreja se mantém de pé. Amém? E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Que Deus abençoe você.